Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de maio de 2023. Entramos aí no mês de maio. O que a gente tem para essa semana? Quais são os principais aspectos? Quais são as principais energias? Bom, gente, a gente tem uma semana bastante delicada, porque primeiro a gente vai ter o eclipse acontecendo no signo de Escorpião. É o eclipse lunar, inclusive esse é o mapa do eclipse lunar que eu trouxe para vocês. E como vocês podem ver aqui no mapa, a gente tem a lua ali a 14 graus e 58 minutos. E essa lua vai fazer oposição a nada mais, nada menos que Mercúrio, Sol, obviamente, e Urano. A gente tem dois planetas mentais participando desse eclipse, sendo que Urano é a oitava maior de Mercúrio. E por termos esses dois planetas fazendo oposição, essa semana é uma semana que a gente talvez tenha uma tempestade de pensamentos, de revelações, lembrando que Urano é um planeta de revelação, e o eclipse também, lembrando que esse é o segundo eclipse. A gente já teve o eclipse solar no signo de Áries e agora esse ciclo está chegando no seu ápice ali. E a lua está transbordando na energia escorpiana e vai transbordar com o segundo eclipse. E é claro, sempre que a gente fala de signo de Escorpião, a gente está falando também de questões profundas, de uma água aonde guarda muitos segredos, aonde a nossa intimidade fica hermeticamente fechada para não vazar nada. Aqui a gente guarda muito segredo. É no signo de Escorpião que a gente se depara com as nossas sombras. Algumas pessoas preferem olhar para elas, outras pessoas não. E é importante dizer que com o eclipse acontecendo no signo de Escorpião, a gente tem aí Plutão, que é um dos regentes, e Marte, obviamente, que é o outro regente do signo de Escorpião, naturalmente ativos pelo eclipse. Só que a gente começa a semana, como eu falei no vídeo de previsão ali para o mês de maio, para quem não viu, vale a pena ir lá ver. Está aí no card de informações para vocês. Eu já fiz uma previsão ali para o mês todo, com os principais eventos, com as principais energias. Mas como eu falei lá, a gente vai iniciar a semana com Plutão ficando retrógrado. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui no início da semana, às 14 horas e 9 minutos, Plutão ficando retrógrado. Plutão, ele fica retrógrado todo ano, só que ele vai entrar em retrogradação em um período muito delicado, que é justamente o período de eclipses, que tem duração de pelo menos 6 meses, um ano e meio. Se o eclipse tem a duração de 6 meses e Plutão vai ficar retrógrado mais ou menos por esse período, entre 5 e 6 meses, simboliza que as revisões de Plutão vão atingir a gente nesse momento em que as coisas estão vindo para a superfície. Só que quais coisas serão essas? Serão coisas do passado, coisas que a gente ocultou, coisas que a gente negou, que a gente não quis olhar, que a gente não quis enfrentar, que a gente não quis lidar. A gente pegou todos esses assuntos, jogou para debaixo do tapete, fingiu que não existia, e agora vem Plutão junto com o eclipse fazendo oposição a Urano, Mercúrio e Sol em Touro para dizer para a gente, olha, tá aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu te revelar que aquilo que você colocou para debaixo do tapete não sumiu, não diluiu, não virou purpurina, continua lá. E você tem que encarar essas questões. Só que com os aspectos que a gente está tendo, junto com o eclipse, geralmente a gente não tem muita escolha. Se a gente não olha, se a gente evita, se a gente nega aquilo, Plutão ele pega esses assuntos e escancara. Se não escancarar para você, ele vai escancarar para essa energia aquariana. E o que é a energia aquariana? São os grupos, são as redes sociais, são os aplicativos de conversa como WhatsApp, Telegram e tantos outros que existem por aí. Ou seja, algo pode vazar, alguma informação, algum segredo, de repente você vai compartilhar uma coisa e junto vem uma foto, vem um documento, uma conversa que você teve em segredo com alguém, sai um áudio por trás, alguém está ali gravando algum stories, de repente vem aquela voz atrás falando horrores e aquilo é revelado, aquilo é aberto, aquilo é jogado para que a gente aprenda a lidar
com as nossas questões, que geralmente a gente oculta, que a gente esconde, que a gente guarda em segredo. Muitos segredos podem vir à tona. Então, como a gente está com Mercúrio retrógrado e Plutão vai ficar retrógrado, é válido a gente tomar cuidado com informações, principalmente aquelas informações que são sigilosas. Então, se você trabalha em algum lugar em que as informações precisam ser mantidas em segredo, se existem códigos, senhas, qualquer coisa nesse sentido, é importante durante esse período checar 1, 2, 3 vezes aquele e-mail que você está passando, aquela mensagem de WhatsApp que você está enviando, aquele arquivo que você está compartilhando. Verifique se está tudo bem, se não está indo nenhuma informação junto ali, tá? Então, é válido a gente prestar atenção, mas também pode ser que seja um momento de revelações. Algo que você não esperava pode vir à tona. E como o signo de Escorpião tem também Marte como o regente, e Marte está no signo de Câncer, inclusive muito próximo aqui a Lilith, é muito provável que segredos em família venham à tona. Então, questões, informações que estavam escondidas, ocultas, secretas, veladas, podem vir à tona. E é claro que com Urano fazendo oposição, pode ser que a gente tenha um choque, né? Ou que isso cause uma reviravolta e vire tudo de pernas para o ar. Só que, se acontecer, é porque a gente está pronto para lidar com aquilo. Seja o que for que Plutão trouxer das profundezas, dos submundos, para sua consciência, é porque você está pronto para lidar com aquilo. Por isso que é, mais uma vez, válido. Não é um período para a gente negar essas coisas que estão vindo, para a gente evitar olhar ou para a gente fingir que aquilo não está ali. Lembrando que Saturno está aqui, olha, no signo de Peixes, que está cobrando essa responsabilidade da gente sair do mundo de fantasias, de mentiras, de ilusões e se responsabilizar por aquilo que está sendo revelado para a gente. É realmente o período para a gente assumir os nossos BOs, né, os nossos boletins de ocorrência. Se a gente fez, se responsabiliza por isso. Se você está tentando desviar o seu olhar de alguma sombra que você carrega, procure olhar para essa sombra, mas não precisa ficar com medo, com ansiedade, assustado, assustada, ou sentir culpa em relação ao que você fez no passado ou ao que aconteceu no seu passado. Muito pelo contrário, é você olhar para você no presente, para você no agora, que é o Sol aí no signo de Touro, e tentar iluminar essa sombra, tentar fazer as pazes com essa sombra, para que você se resolva através da pacificação, da harmonização e do equilíbrio da sua energia. É como ter um diálogo com você mesmo, né? A gente tem aí Mercúrio, tem um diálogo com você mesmo. Seja sincero, honesto, honesta com você mesmo, mas é importante a gente entender que a gente não é, a gente está. Nós fazemos parte de um ciclo de morte e renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento. Nós estamos sempre morrendo e nascendo. A morte pode ser literal mesmo, né? A gente pode desencarnar e renascer em um outro plano, mas a gente também, toda noite, todo dia, quando acorda, a gente está morrendo para um dia e nascendo para o outro. Morrendo para o mundo dos sonhos, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, e acordando para a Matrix. Então a gente renasce a cada manhã. E esse é o assunto de Plutão. E com Plutão retrógrado, ele traz um pouco isso. Ele pede para que a gente entenda esse processo, o processo de inícios, meios e fins. Se a gente está no meio do caminho, é importante a gente lembrar que tudo aquilo que a gente tem, que tudo aquilo que a gente conquistou, todas as pessoas que estão ao nosso redor, tudo é passageiro, tudo um dia finda. Então, a mensagem de Plutão é: procure repensar os seus apegos, porque nada nos pertence. De fato, nada é nosso. Só o que a gente leva são as nossas experiências, são os nossos sentimentos, é o amor, é o legado que a gente deixa, né? Principalmente buscando deixar aquilo que é bom, aquilo que é sua marca, que é sua originalidade. E quando a gente fala de Aquário, Plutão em Aquário, ele está pedindo esse reencontro com a sua originalidade. E não só isso, na segunda-feira nós temos também o Sol e Mercúrio fazendo conjunção. Então, Plutão fica retrógrado e logo em seguida
às 20 horas e 27 minutos, Mercúrio fica casime, entra no coração do Sol. Só que Mercúrio está retrógrado. Então, as questões confusas podem se clarear nessa segunda-feira e também no início da terça-feira. Aquilo que estava confuso, distorcido, difícil de entender, complexo demais, pode ser que muitas coisas fiquem claras, mas é importante a gente buscar, através do nosso interesse, o entendimento das coisas, porque se a gente se desliga de tudo, se a gente liga o robozinho no automático, a vida passa pela gente, as oportunidades passam por nós e simplesmente a gente não vê. Por isso, preste atenção aos sinais, aos acontecimentos, às informações, às falas, aos sonhos, ao seu estado de espírito, em como que estão as coisas acontecendo ao seu redor. Sinta bem as coisas, colha essas informações para que você não fique como um barco à deriva no meio do mar, sem saber para onde que você está indo, em que direção o vento está soprando. Você só fica ali se deixando levar, sem o controle de nada. E Plutão e Marte falam sobre esse controle. E o controle de Marte fala sobre o controle das nossas emoções nesse momento. É a gente segurar esse leme, é a gente estender as velas e tirar vantagem desse vento. Se ele está soprando para um lado que você não quer, você baixa as velas. No momento que ele soprar na direção que você quer, você vai lá e estende de novo as velas. É estar consciente, alerta, lendo o que está acontecendo no seu ambiente, entende? É mais ou menos por aí. Lembrando que a gente começa a semana com a Lua no signo de Virgem e é aqui que a gente tem a Lua fazendo oposição a Netuno. A Lua em Virgem, nesse momento, com todas essas configurações dessa segunda-feira, está pedindo para que a gente analise de forma bem criteriosa aquilo que parece falso, fingido, mentiroso, camuflado, aquilo que é sedutor demais, que parece que está naquele padrão ideal. Desconfie de algumas situações assim, de algumas pessoas assim, desconfie de si mesmo. Quando você se perceber de repente se iludindo ou criando ideias meio mirabolantes na sua cabeça, buscando respostas para as questões que você já sabe no seu íntimo que precisam de algum tipo de conserto, de algum tipo de ajuste. É um momento muito importante para a gente perceber os sinais e os símbolos. Inclusive, nessa noite de segunda-feira, para o horário de Brasília, pode ser que a gente venha a ter muitos sonhos reveladores. Só que esses sonhos, eles vêm muitas vezes informando a gente através de símbolos. E a gente precisa decifrar esses símbolos. Então, vale a pena anotar os sonhos, anotar as sensações que você teve durante o seu sono, se você acordou, que horas você acordou, e busque informações. De repente você acordou em um horário X, pode ser que aquele horário tenha alguma mensagem a te passar, e assim vai, tá? Aí a gente vai para o dia 2. O dia 2 a gente tem a Lua entrando aqui no signo de Libra e conversando com esse Plutão que já começou a retrogradar. Isso aqui é mais um indício de que algumas informações podem vir através desse mundo sutil das águas da Lua, através da intuição. Então, alguma coisa relacionada aos grupos, às pessoas com as quais você convive, trabalha, faz trabalhos voluntários ou qualquer coisa nesse sentido, pode ser que algumas revelações venham através de sonhos também, mas não só dos grupos, mas também das relações mais íntimas, como em relação ao seu casamento, ao seu marido, à sua esposa, ao seu namorado, à sua namorada, ou aquele parceiro ou parceira, sócio, sócia. Pode ser que em sonhos algumas coisas apareçam, tanto trazendo revelações boas, quanto também revelando questões delicadas. Como a gente teve aí a oposição da Lua com Netuno, pode ser que alguns inimigos ocultos sejam revelados e pode ser que alguns inimigos declarados se revelem também. E é claro, com a Lua conversando aqui com Plutão, se você está vendo alguma questão que você quer colocar um fim, que você quer fazer essa transição, sair de um padrão e ir para outro, inovar, renovar, evoluir, progredir de alguma forma, esse aspecto ele está dando essa abertura para você analisar e comparar o que era no passado com aquilo que você quer trazer de novo. Então, aqui existe um parâmetro para que a gente consiga fazer essa comparação, o que eu não quero e o que eu quero. Mas é sempre importante lembrar, o foco tem que sempre estar naquilo que a gente quer.
Aquilo que a gente não quer serve apenas como parâmetro, como uma ferramenta de comparação. Eu não quero estar aqui, eu lembro disso. Isso aqui me traz esse tipo de sensação. Essa sensação me traz péssimas memórias. Ativa os meus gatilhos. É aqui que você quer ficar? Não. Então você vai e joga para o lado oposto, aonde você quer focar. Aí sim, você vai lá e olha para aquilo que você quer, foca naquilo que você quer, aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer transformar, tá bom? Então, essa terça-feira tá um pouco com essa energia. Já na quarta-feira é quando a gente tem a Lua aqui em Libra, fazendo quadratura para Marte e oposição a Quirón, lembrando que Marte e Quirón ainda estão ali numa conversinha. Quarta-feira talvez seja aquele dia que a gente venha se sentir ferido, cutucado. Alguns gatilhos podem ser acionados. Só que eu acabei de falar do foco, né? Em que você vai focar? Se essas feridas forem tocadas, se elas forem reabertas, se algum gatilho for acionado, ele está vindo à tona para que você entenda aonde você não quer repetir padrões. Então, se aquela ferida ainda está ali, é porque algo precisa ser resolvido, mas você precisa focar aonde? Na dor ou na cura dela? E como que é essa cura? É você ficar se lembrando daquela dor o dia inteiro que está doendo, que está ali. Caramba, como dói, você passa o dia inteiro. Eu preciso curar essa dor que está horrível. Ai, eu preciso curar. Essa dor está muito pesada, mas eu preciso curar. Vocês veem a diferença que por mais que a gente esteja pensando em cura, a gente está sentindo muito mais a dor, a gente está alimentando muito mais essa dor, dando muito mais atenção à dor. E é justamente isso que a gente precisa aprender a fazer, a não alimentar a dor, mas sim olhar para ela e falar, tudo bem, você está aí, mas agora eu vou focar na cura. O que eu posso fazer para curar essa ferida? Quem que pode me ajudar? Deixa eu entrar aqui na internet e ver quais são as ervas, quais são os chazinhos, quais são os curativos que eu posso fazer para poder cicatrizar essa ferida de vez. E aí o seu foco está ali, você está quase esquecendo da dor. Você está focando na cura, você está buscando a todo tempo encontrar a cura. E o seu foco está: eu preciso de metiolate, eu preciso de agulha, eu preciso de linha para dar um ponto aí, eu preciso de um anti-inflamatório para acabar com essa inflamação. Qual é o médico que pode me receitar esse anti-inflamatório? E vamos lá, vamos embora, porque eu vou curar isso aí. Percebem a diferença? É mais ou menos isso. E aí na quinta-feira, dia 4, a gente tem aí às 11 horas e 32 minutos a Lua entrando no signo de Escorpião, só que ela entra no signo de Escorpião, entra aqui, ó, e pá! Se encontra com quem? Sim, com Plutão. O mesmo vai acontecer quando ela entrar no signo de Aquário, né? A Lua vai ser recepcionada por esse Plutão durante um tempo aí, bem na porta do signo de Aquário, né? Mas agora em Escorpião a gente tem, então, Plutão ali. Só que além da Lua entrar no signo de Escorpião e fazer quadratura a Plutão, a gente ainda tem, olha, a Lua também fazendo conjunção com o nó do sul e oposição ao nó do norte. Uau, que mergulho que a gente pode vir a fazer nessa quinta-feira, onde a gente está com a Lua quase no seu ápice, já começando a transbordar suas energias. A gente vai estar muito sensível e, ao mesmo tempo, com toda essa intensidade escorpiana. E o que é essa intensidade escorpiana? A intensidade aqui, com o equilíbrio, pode ser a consciência daquilo que a gente quer colocar fins. Mas também, essa quadratura aqui pode vir a mostrar o tamanho da sua força pessoal. Diante das crises, diante das dificuldades, diante daquilo que você acha que não tem mais saída, é quando Plutão revela para você o seu poder de superação, seu poder de fênix, de renascimento. E o mais interessante é que a Lua, conversando aqui com o nó do sul, ainda em quadratura com Plutão e fazendo oposição ao nó do norte, é como se no fim do túnel aparecesse uma luz. E essa luz é o nó do norte. É o norte que a gente precisa apontar. Mas Plutão não vai deixar a gente esquecer o que a gente precisa superar e deixar para trás. O superar também é isso. É algo que alguém fez para você, que você fica remoendo, reclamando, falando com todo mundo, lembrando a todo instante que aquilo foi feito com você, que aquela pessoa falou aquilo e fica ali alimentando aquilo, aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, e você não supera, não segue, não vai adiante, não solta o osso. Plutão vai fazer questão de lembrar a gente que a gente está ali roendo o osso ainda.
E o mais interessante, se a gente está fazendo isso por debaixo dos panos, ele vai trazer para a superfície, ele vai revelar. Ele vai mostrar de alguma forma que aquilo está ali, seja para você ver ou seja para gregos e troianos verem, entende? É um período que talvez muitas coisas comecem a se revelar, principalmente a princípio. Ele vai revelar para você, mas se você não entender, isso pode ser revelado para outras pessoas. E se você não entender a mensagem e ainda assim não superar, não soltar o osso, aí pode ser que venham pessoas externas e comecem a falar: pô, solta isso aí, tá demais. Se você não soltar, eu vou embora. Se você não largar esse osso, eu não vou mais sair com você, eu não vou mais ser seu amigo, sua amiga. Eu tô cansado, eu tô cansada dessa energia aí, dessa vibração densa que você tá. Pô, por que você ainda está vivendo isso? Eu pensei que você já tivesse superado. Então, esse tipo de situação pode acontecer. E o mais interessante é que a Vênus vai fazer quadratura a Netuno. E Vênus fazendo quadratura a Netuno pode ser justamente essas pessoas vindo, essas pessoas que se importam com você, que gostam de você, e falarem: pô, sai disso, você está vivendo num limbo. Ou até mesmo alguém chegar e falar: olha, sabe aquilo que você está idealizando ali? Deixa eu te mostrar uma verdade. Vai lá e traz uma informação de uma foto, de um vídeo, de alguma coisa que simplesmente revela para você que aquilo ali que você estava vivendo como ideal era, na verdade, uma fantasia, uma ilusão ou até mesmo uma mentira. Isso tanto em termos de relacionamento, mas também em termos financeiros. Então pode ser que a gente tenha entendido um trâmite financeiro de uma forma e vem alguém e traz para você e fala: olha, isso aí é roubada. Esse negócio que você vai entrar aí é roubada. Cuidado. Mercúrio está retrógrado, Plutão já está retrógrado, né? Então, sabe aquilo que você assinou? Reveja aí, porque pode ser que tenha alguma falcatrua, né? Então, é só prestar atenção. E essa quadratura de Vênus e Netuno aqui, pode ser que a gente receba também muitas mensagens meio estranhas. Talvez pode ser que apareça alguém tentando jogar uma lábia para te encantar, para te enfeitiçar e você cair no conto do vigário. Por isso que também é importante olhar para o outro lado. Preste atenção para ver se a esmola não está demais. E também vale a pena ter curiosidade e buscar saber quem é aquela pessoa que está te oferecendo tantas coisas lindas. Quem é essa pessoa que está te trazendo flores, te dando algum presente, fazendo a corte ali, sabe? Te rondando. Quem é essa pessoa? Qual a fama dessa pessoa? Cuidado com as carências, com os vazios. Ainda mais que Marte e Lilith estão muito próximos. Então, às vezes a gente quer preencher um vazio e qualquer carinho, qualquer palavrinha bonitinha preenche aquele vazio, né? Aquela carência. E a gente acha que é o príncipe encantado, quando na verdade não é nada daquilo. Então, fique em vigília em relação ao seu estado emocional, percebendo esse estado emocional, para ver se você não está carente demais, se você não está querendo preencher vazios e, obviamente, tenha curiosidade, signo de Gêmeos, tenha curiosidade, pesquise, se informe, busque essa informação para você saber se aquela pessoa é confiável ou não. E se não tiver nada dela, se for aquele tipo de pessoa meio escorpiana, que fica escondido nas cavernas dos submundos, aí você já pode desconfiar, porque quem muito esconde é porque tem questões que não querem ser reveladas, né? É só ficar atento aí aos sinais, tá bom? E no fim dessa quinta-feira a gente tem a Lua, então, conversando com Saturno, que é mais um aspecto muito interessante, porque Saturno ele está puxando a gente para a realidade e para essa responsabilidade da nossa saúde mental. Não só da nossa saúde mental, mas da saúde espiritual, da saúde dos nossos sonhos, das nossas fantasias e sentimentos platônicos, paixões. Então, tudo aquilo que a gente está fantasiando demais, esse Saturno está falando: ô meu amigo, volta. Não vai muito longe não, porque agora eu estou aqui, eu estou pegando no seu pé. Lembrando que peixes rege os pés, né? Então Saturno tá lá, tá pegando a pessoa começa a flutuar, que nem um balão, ele vai lá e puxa a pessoa para baixo de novo e fala: não, 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 não viaja não. Acorda, cresça, amadureça, entenda as coisas.
Se responsabilize por esse universo sutil, sentimental, vibracional, que precisa ser trabalhado nesse momento. Então, preste atenção, né? Então, aqui pode ser também, mais uma vez, a gente sendo puxado e despertado dessas ilusões. Aí, na sexta-feira, dia 5 de maio, é quando a gente vai ter o eclipse acontecendo no signo de Escorpião. É quando chega exatamente nesse mapa que está aqui. E aí, a gente inicia o dia com a Vênus fazendo um aspecto lindíssimo aqui para Júpiter. Vênus a 27 graus e Júpiter a 27 graus. Por mais que essa Vênus esteja fazendo ali também uma quadratura para Netuno. Então, a gente vai ter esse eclipse ainda vindo com a Vênus fazendo quadratura para Netuno, mas também conversando em sextil com Júpiter. Lembrando que Júpiter e Vênus são conhecidos como os dois benéficos do zodíaco. Aqui nós temos a madrinha do céu e aqui o padrinho do céu. São dois planetas super doadores que estão prontos a dar tudo para a gente, a fazer tudo acontecer. Só que a gente precisa alinhar essa energia desses dois com as outras energias que estão vibrando no momento. E a gente está com uma vibração escorpiana. A gente está em um eclipse no signo de Escorpião, a gente está com Plutão e Marte ativos, porque o eclipse está acontecendo no signo de Escorpião. Então, esses dois vão nos beneficiar com os assuntos de Capricórnio lá em cima? Não. Essa energia não está em jogo, né? Eles vão nos beneficiar através dessa energia escorpiana. Então, esses dois juntos estão abrindo horizontes, estão trazendo para a gente a possibilidade de um mergulho interno, de um autoconhecimento incrível. Lembrando que a Vênus está no signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que está aqui, não é isso? E Júpiter está no signo de Áries, que é um dos dispositores, tanto de Áries quanto de Escorpião. Sendo que a Vênus, estando no signo de Gêmeos, esse signo, esse arquétipo, ele facilita o entendimento, a comunicação, a interpretação, a assimilação de informações, a traduzir linguagens que a gente não entende muito bem. Então, a Vênus aqui está ajudando a gente a ler questões do eu. Ou seja, se você quer escolher um caminho, qual horizonte vai se abrir para você? De repente você precisaria ir a pé, mas Júpiter pode virar para você e falar assim: você pode atravessar o mundo de avião a jato, se você quiser. Mas você precisa saber o seu destino, você precisa saber a direção que você quer ir. Aí eu busco aqui no meu banco de dados, junto com a Vênus, e vejo aonde que tem essa passagem para esse destino que você quer. Por quê? Porque Júpiter abre os horizontes. E esses horizontes podem ser bloqueios de crenças que de repente a gente tem, que impedem a nossa felicidade, a nossa prosperidade, lembrando que o Sol está no signo de Touro, que impedem o nosso sucesso e que inclusive podem impedir a gente entrar em contato com a nossa verdadeira vontade, com o reconhecimento dos nossos dons, das nossas habilidades, da nossa potencialidade e ainda mais do nosso poder pessoal, desse poder que muitas vezes a gente precisa acender na nossa jornada, porque o poder usado na medida certa, ele é muito benéfico. Quando a gente não se deixa iludir, né, de Netuno aqui, quando a gente não deixa subir a cabeça esse poder, ele é muito benéfico. E Plutão e Marte querem que a gente use esse poder para deixar marcas que vêm da nossa centelha divina. É aquela luz que você trouxe para deixar iluminado aqui, para deixar como herança. O signo de Escorpião é um signo de heranças. O que você vai deixar de herança para o mundo? Qual a marca da sua passagem aqui que você vai deixar? Então, se tem algo impedindo de você entrar em contato com a sua verdadeira marca, com a sua assinatura, com a sua verdadeira vontade, esse aspecto aqui pode te ajudar, inclusive tirando os véus das ilusões diante dos nossos olhos. Então, a Vênus vai tirar muitos véus aí também, tá? E muitas vezes, quando os véus de Netuno caem, a gente tenta fugir daquilo, porque a realidade, a verdade, dói. E a gente está falando de informação. Então, de repente, você assimila uma informação e você fala: caramba, então tudo aquilo que eu acreditava até aqui é mentira. E vocês já perceberam que tem pessoas, por exemplo, que compartilham uma fake news, aí você vai lá, tenta conscientemente chegar para aquela pessoa e falar assim: olha, essa informação é fake, ela é uma inverdade. Seria até interessante você tirar essa publicação.
Você coloca um comentário desse numa fake news, você vê que as pessoas ficam irritadas porque você está acabando com aquela ideia falsa, né? Você está tirando o chão daquelas pessoas que acreditam naquela informação. E mesmo sabendo que ela é falsa, elas preferem continuar acreditando naquilo. Isso é terrível, né? Mas a gente é muito assim nas nossas vidas, nas nossas questões. Muitas vezes a gente vê a verdade ali, alguém mostra pra gente e a gente não quer se desvincular daquela mentira que parecia ser mais bacana do que a verdade, que às vezes é mais dura, não é isso? Então, é mais ou menos por aí. Mas lembrando, eu vou fazer o vídeo falando especificamente desse eclipse que vai acontecer no dia 5. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva para poder acompanhar esses vídeos que eu estou sempre postando aqui, porque o reloginho cósmico não para nunca, né? Então, eu estou sempre trazendo vídeos novos para vocês, tá? E depois de se inscrever, aproveite e já deixa o joinha aí também, tá bom? E aí a gente vai para sábado, mas antes é importante lembrar, né? A gente vai ter aqui, olha, esse aspecto da Vênus com Júpiter, mas a gente vai ter a Lua fazendo oposição a Mercúrio, a Lua fazendo oposição ao Sol e a Lua fazendo oposição a Netuno. Ou seja, uau, né? Que dia é esse? Que eclipse é esse? Lembrando que Urano é um planeta de revelações e também de reviravoltas, de choques que a gente pode vir a ter, né? A gente pode ficar chocado com alguma informação, com alguma revelação, só que o eclipse também é um momento de revelação. Mas tudo isso eu vou falar no vídeo que eu vou fazer para vocês. No dia 6, então, a gente tem essa Lua conversando lindamente com Marte, mas no eclipse a gente também vai sentir essa conversa de Marte com Lua. E essa conversa de Marte aqui pode ser essa abertura de segredos em família, de segredos do seu passado, ou até mesmo de questões que estavam inconscientes. De repente, um trauma, uma agressão, uma violação que você sofreu e que, diante de uma conversa entre família e parentes, pode ser um exemplo que eu estou dando, né? Pode ser que ali venha uma informação que joga você para aquele lugar onde você passou por um trauma. E aí aquele lugar, aquele momento, no tempo, no espaço, você traz para o presente e você fala, caramba, eu lembro que eu passei por isso, eu lembro que eu fui ferida nisso, ou ferido nisso, entende? Então, aqui é uma abertura para questões que de repente são meio sombrias que podem vir para a luz. E não só por isso, mas também porque a Lua ainda vai conversar com Netuno. E a Lua conversando com Netuno e Marte aqui, a gente tem dois aspectos que podem tanto trazer para a gente essa revelação e ao mesmo tempo talvez a gente consiga soltar, dissolver, olhar para aquilo e falar, meu Deus, foi você que ficou aqui esse tempo todo me maltratando? Foi essa lembrança? Foi esse trauma? Eu não te quero mais, você veio para minha consciência, eu não te quero mais, pode ir embora. E aí a gente consegue soltar. A energia de Netuno facilita os perdões, facilita o entendimento de pessoas que talvez não tem um alcance, o entendimento que você tem das coisas. Então você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, você fez isso, mas de repente é porque você não tem um nível de consciência no grau que eu tenho para compreender. Mas se eu já estou num grau acima, por que eu vou te carregar comigo? Não, siga a sua vida, aprenda com a vida, porque ela é a maior professora, ela é quem dá as lições. E segue em frente. A gente tem uma facilidade. E a energia de Escorpião junto com a energia de Peixes é meio assim. A de Escorpião, ela não fica mexida com o sofrimento dos outros. Ela entende que existe a lei da causa e do efeito, do karma. Você fez, você paga. Aqui com as suas consequências. E o signo de Peixes é aquele que compreende, que tem uma certa compaixão por aquela pessoa, por aquela situação que ainda não alcançou um nível, uma frequência mais elevada vibracional. Então, esses dois juntos falam nessa linguagem. A gente tem uma facilidade de entender que a pessoa precisa, né, aprender as lições e receber os efeitos de toda a causa que fez. E tudo bem, eu te solto, te deixo, não vou ficar pegado a isso, não. Cresça, evolua. Eu tô aqui torcendo por você, Peixes, né? Eu tô aqui torcendo por você. Se precisar, eu vou te estender a mão, mas segue o seu caminho que eu sigo o meu. O segue seu caminho que eu sigo o meu é um pouco Escorpião trabalhado, obviamente, no lado
equilibrado dele, né? Quando a gente desequilibra, a gente quer se vingar. Aí a energia desequilibrada de Escorpião. Então esses dois aspectos estão bem bacanas e aí a gente tem logo em seguida a Lua entrando no signo de Sagitário, o que traz uma certa leveza, um certo otimismo, uma visão mais ampla de tudo aquilo que a gente viveu intensamente nas entranhas dos porões do nosso mundo interior. E a Lua entrando em Sagitário é um respiro, mas a Lua conversa ali com Plutão. Lembrando que Plutão está retrógrado e está em Aquário. Então, aqui forma um sexto, um aspecto positivo, mas é Plutão. E Plutão pode simbolizar aquele puxão para cima, a gente voa, vai lá para o alto, a gente tem aquela visão ampla, plana, assim, né? Total de tudo, mas ele te joga de volta na realidade e fala: e agora? Qual decisão você vai tomar? Lembrando que Plutão é a oitava maior de Marte. Se Marte é um planeta de decisão, por que Plutão não vai ser? Claro que vai ser. Aqui é quando você se empodera e você independe de outras pessoas para poder tomar suas decisões. Você não precisa de chefe, você não precisa de alguém te orientando. O seu orientador está dentro de você. É o seu eu superior, é a sua conexão com o seu divino, com algo que está para além daqui. Lembrando que Hades rege Escorpião, que fala do mundo além morte. Então é uma conversa com seres que já não estão encarnados. Então Plutão faz isso. Pede para que você entre em contato com esse seu eu e se empodere, tome as decisões por si. Confie realmente, acredite realmente em você. Então esse é um aspecto muito bacana. E aí a gente vai para o domingo, para o dia 7, que é o dia em que a Vênus entra no signo de Câncer. Vênus no signo de Câncer, ela meio que se sente em casa também, porque ela se exalta no signo de Peixes e o signo de Câncer é uma energia parecida. E aqui os nossos interesses vão se voltar mais para as questões emocionais, sentimentais, para as questões do feminino, para o cuidado dessa energia feminina, seja você homem, seja você mulher. É quando a gente se interessa mais por esse universo nosso feminino. É quando a gente quer cuidar mais, nutrir mais, receber as pessoas em casa. A gente quer cozinhar para as pessoas, para receber essas pessoas. Mas você pode querer cuidar mais de você, se nutrir mais, se amar mais, se tratar bem, ter uma relação mais amorosa com o seu corpo, com os seus sentimentos, com as suas águas interiores. É aquele momento que a gente vai cuidar bastante do nosso mundo interior, né? Então isso é muito bacana. E aí a gente tem então, no fim do dia, a Lua aqui em Sagitário conversando lindamente com Quiron. Todas aquelas perguntas de Vênus, pesquisas e informações que Vênus pegou ali com Júpiter, aqui as coisas podem ser esclarecidas. Mas percebam o quanto que a gente vai ter que utilizar a nossa mente, que a gente vai ter que ficar desperto para entender tanta coisa que está acontecendo. E é isso que o arcano da semana simboliza. A gente tem aí nada mais, nada menos que o 10 de espadas. E o 10 de espadas, gente, é um arcano pesado, como vocês podem ver. Esse homem está recebendo 10 espadadas nas costas. Lembrando que espadas representam o elemento ar. Então é como se fosse aqui Mercúrio retrógrado, né? E Urano aqui do outro lado, jogando pra gente um monte de informação, revelações e coisas vindo de tudo quanto é lado. E isso pode simbolizar uma sobrecarga de informações se a gente não souber canalizar. Mas esse arcano, ele representa também o fim de algo. Porque esse arcano, ele representa a morte. Essa pessoa levou um monte de facada nas costas, mas o que morre não é o corpo, é a situação, é o momento, é um ciclo, é algo que finda. Só que antes desse fim chegar, a gente é bombardeado com vários pensamentos. É igual antes de morrer, quando dizem que passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu, de todas as experiências, de tudo aquilo que você passou na sua vida, um filme, né? Entenda esse filme como cada uma dessas espadas. Aí você está enxergando tudo aquilo. Só que na verdade você não morre. Você tem a oportunidade de renascer e recomeçar. E aí, com todo esse filme que passou, em um flash de segundo, todos aqueles filmes que passaram, o que você quer repetir? O que você falaria para você, criança? O que você falaria para você, adolescente? O que você falaria para você na fase adulta? O que você falaria para você no seu momento atual? Eu quero mudar isso, esse não é o caminho que eu quero, essa não é a história que eu quero escrever. Ou seja,
é como se a gente estivesse recebendo esse monte de facada nas costas, de espadadas nas costas. E cada lampejo desse de pensamento, cada quadro desse de informação que a gente está recebendo essa semana é a força de Plutão, dizendo: o que você vai fazer com isso que eu estou te mostrando? Eu sei que está doendo, eu sei que está pesado, eu sei que você não aguenta mais, mas você vai sair daí ou não? Você vai superar esses obstáculos, essas dificuldades, ou você vai se manter aí? Então, é um eclipse que vai trazer muito essa questão, a questão de cura, de elevação, de superação e principalmente de entender que a gente não fica para sempre de um jeito. Os ciclos findam, eles têm o início, eles têm o meio e eles têm o fim. Se você está no início, já entenda que um momento vai ter o fim. Não se apegue, não se apaixone por aquilo que você está conquistando, por aquilo que você está vivendo nesse momento. Simplesmente viva com equilíbrio. Se está no meio do ciclo, a mesma coisa, está no meio, mas tenha consciência de que tudo finda. E se você está chegando no fim desse ciclo, entenda, tudo recomeça, tudo renasce. E geralmente quando a gente renasce um grau acima. E Plutão retrógrado, ele está dizendo, antes de você subir esse degrau, conserte, reveja aquilo que você deixou embaixo do tapete. Porque se tiver alguma coisa embaixo do tapete, você não eleva e não começa um ciclo acima. É mais ou menos isso. E a gente vai receber esse flashback de informações, né? O 10 de espadas, vindo um monte de informação, um monte de quadro, mostrando tudo pra gente, toda a nossa história, toda a nossa vida passando num segundo diante dos nossos olhos. E talvez a gente chegue e fale, caramba, o que eu estou deixando pro mundo? O que o mundo vai herdar de mim? Como as pessoas vão lembrar de mim? É isso que eu quero deixar? É essa história que eu quero escrever? Se não é, opa, começa a mudar o quadro, não é isso? E é isso, pessoal, esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de maio, uma semana bastante delicada, bastante transformadora, de muitas revisões, mas lembrando, se algo acontecer assim, é porque a gente está pronto para lidar com aquilo. Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso é sempre bom de ser lembrado. Bom, lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, elas estão aqui. Tem ali Encontros Astrológicos, obviamente, aqui no YouTube, ali no Instagram, Facebook, Twitter, e tem também o Débora Mexica. As minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Débora Mexica Oficial, onde eu falo sobre os arcanos, se vocês quiserem acompanhar, eu faço o Conselho dos Arcanos ali para vocês toda semana. Tem o Débora Mexica ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify, e tem também o Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário, porque no momento que você deixa o seu joinha, que você comenta aqui embaixo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele compartilha com mais pessoas, tá bom? E quando você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, e se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro aqui do canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda como membro. E tem também o meu site com mais informações ali para vocês, tá bom? Gente, é isso. Desejo para vocês uma ótima semana. Lembrando que eu vou voltar aqui trazendo mais vídeos para vocês. Lembrando, mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.